Olá, eu me chamo Gabriela e nesse vídeo eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica intitulado Os efeitos da suplementação com espirulina in natura sobre parâmetros bioquímicos e inflamatórios em ratos obesos superalimentados durante a lactação, orientado pela professora Valquíria Pereira Medeiros, do Departamento de Bioquímica do ICB da UFJF. A obesidade é um problema crescente de saúde pública, e as causas variam desde um estilo de vida inadequado, como sedentarismo e dieta não balanceada, até causas genéticas, hormonais e psicológicas. Os dados mais recentes, publicados pela Federação Mundial da Obesidade, revelaram que atualmente 1 bilhão de pessoas no mundo convivem com essa doença. E além disso, a obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal, o que também aumenta a liberação de mediadores pró-inflamatórios pelo tecido adiposo, o que gera um estado de inflamação subclínica crônica no indivíduo obeso, o que é um fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças como a diabetes tipo 2, hipertensão e arteriosclerose. A epigenética é um ramo que estuda como os fatores ambientais podem influenciar na expressão dos genes. E alguns estudos mostraram que o desenvolvimento de obesidade na vida adulta pode ser influenciado pelos fatores ambientais e nutricionais em que o indivíduo foi exposto nos períodos iniciais da vida, como, por exemplo, a exposição à super ou à subalimentação. A espirulina, que é o foco do nosso projeto, é uma cianobactéria filamentosa de cor verde azulada que vem despertando o interesse da comunidade acadêmica, devido aos estudos que mostram seu alto valor nutricional, potencial anti-inflamatório, antioxidante, e algumas pesquisas demonstraram efeitos positivos contra a hiperlipidemia, obesidade e a diabetes tipo 2. Diante disso, o objetivo geral do nosso trabalho é avaliar os efeitos da suplementação com espirulina in natura sobre parâmetros metabólicos em ratos com obesidade induzida por superalimentação durante a lactação, nas gerações F0 e F1. Os objetivos específicos são avaliar na geração F0 o perfil lipídico e a glicemia, e na geração F1 a evolução do peso corporal e da ingestão alimentar, a adiposidade e índice de Li, e por fim a análise do perfil lipídico e da glicemia também. Para a realização do experimento, a gente utilizou ratos machos e fêmeas da linhagem Wistar, obtidos no Centro de Biologia da Reprodução da UFJF. E a divisão dos grupos foi baseada nos seguintes critérios: os animais em que a geração F0 recebeu a suplementação com espirulina, diluída em solução salina, foram denominados do grupo S, de espirulina. Já os animais em que a mãe não foi suplementada e recebeu apenas a solução salina, foram denominados do grupo V, de solução veículo. Em relação à indução de obesidade, a gente utilizou o modelo de redução de ninhada, que induz a superalimentação dos filhotes e, consequentemente, induz a obesidade. Dessa forma, o grupo em que a geração F1 foi submetida à redução de ninhada é chamado de grupo O, grupo obeso, e o grupo de animais sem indução de obesidade é chamado de C, representando o nosso controle. O experimento começa com o nascimento da geração F1, e durante o período da lactação, que são 21 dias, a mãe recebe a suplementação, seja com espirulina ou com a solução veículo, 3 vezes na semana via gavagem. E após os 21 dias, é feito o desmame e a eutanásia da geração F0. E a geração F1 é mantida até completar 60 dias de vida. E durante todo esse período, a gente faz a pesagem semanal dos filhotes e da ração para avaliar a evolução da massa corporal e do consumo alimentar. E completados os 60 dias de vida, a geração F1 é eutanasiada. Em seguida, partimos para as análises bioquímicas. Os resultados deste projeto apresentaram alguns dados interessantes. Nesse gráfico, a gente pode ver o peso final dos animais da geração F1, e como é possível observar, não houve diferença significativa entre as fêmeas, e nos machos, apesar de a gente ver algumas diferenças estatísticas, quando a gente foca nos dados que poderiam nos apresentar o potencial da espirulina em atenuar o peso corporal, o gráfico mostra que isso não aconteceu. Em relação ao consumo alimentar, as fêmeas não apresentaram diferença, e nos machos a gente vê uma diferença estatística importante entre os grupos controle veículo e controle espirulina, o que indica que o grupo não obeso que teve a suplementação com a espirulina teve uma menor ingestão alimentar do que o grupo que não recebeu. Para a gordura retroperitoneal, apesar de a gente ver diferenças estatísticas, esses dados não nos revelam que houve uma melhora significativa na adiposidade dos animais suplementados com a espirulina. E os dados sobre a glicemia mostraram uma diferença estatística interessante entre os machos no grupo obeso veículo e obeso espirulina, onde houve uma redução desse parâmetro no grupo obeso que recebeu a suplementação com espirulina em relação ao que não recebeu. Como conclusão desse trabalho, os dados sugerem que a suplementação com a espirulina foi eficaz em atenuar o consumo alimentar e a glicemia dos animais. E além disso, também fica comprovado a importância e a influência do período inicial da vida dos indivíduos nos aspectos metabólicos da vida adulta, o que corrobora com diversos artigos da literatura. E vale ressaltar que o projeto ainda está em andamento para um maior aprofundamento desses dados e que outras pesquisas ainda são necessárias para a gente poder compreender melhor os efeitos transgeracionais da administração da espirulina. Obrigada!